Nossa, minha garganta tá sequinha. Oi, meus amores, como vocês estão? Aqui é a Clara, fazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, maquiagem diferente, no caso, alternativa. Realmente, hoje é maquiagem artística alternativa. Bom, eu tenho um plano, mas esse plano eu não sei como executar, porque eu quero fazer uma pele verde. Eu tenho produtos de pele verde, base verde, ativo verde? Não, por isso que eu vou dar umas misturebas aqui. Eu não sabia mesmo o que fazer, então eu comecei aqui com um plano horrível, que eu tô começando a me arrepender de ter planejado. Eu devia ter visto uns vídeos sobre isso. Eu misturei um pouquinho de sérum hidratante com uma sombra verde, verde não, foi azul e amarelo, por isso tá essa cor aqui esquisita. Azul e amarelo, e eu quero passar antes da maquiagem pra ver se dá uma colaborada na cor, porque não vai ficar assim, é claro. Isso aqui é só pra ver se dá uma ajudadinha. Nossa, ficou melhor do que eu achei que ia ficar. Só ficou meio borrado, né? Porque eu não fiz muito. Mas é minha rainha. Acho que pela minha carinha já deu pra ver que eu tava me arrependendo profundamente desse plano mal planejado, mal elaborado, né? Isso daí demorou um bom tempinho pra espalhar, porque realmente complicado. A few moments later. Eu tô pensando seriamente em tirar tudo isso, mas eu vou seguir o possível plano. Bom, como claro que essa parte do sérum não deu muito certo, eu vou pegar uma base que eu tenho que é bem mais clara assim que eu e vou misturar com verde, que na minha cabeça tem que dar certo. Esse amarelo. Sim, gente, eu tô praticamente destruindo as minhas sombras, tudo em prol de uma maquiagem. É bom que ela dê certo. É bom mesmo. Eu devia ter inventado de fazer esses negócios quando eu tivesse realmente produtos pra maquiagem artística, né? Não tá verde, 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 mas tá dando certo. Vocês não estão conseguindo ver direito, calma, deixa eu... Oxe, ficou do meu tom por quê? Ah não, tá verdinho. Mentira que deu certo. Deu certo. Gente, eu tô completamente passeada que deu certo. Bom, eu vou pegar esse amarelo aqui e vou vir aqui, ó. Eu decidi que eu vou começar com as cores mais claras e depois ir com as mais escuras. Vou pegar o amarelo aqui como se fosse o corretivo mais claro e aplicar nessas áreas. Sendo bem sincero, o meu plano inicial era fazer em tonalidade neon. Só que primeiro, eu não tenho neon. E segundo, eu não sabia muito ao certo como fazer e eu tinha que trabalhar com o que eu tinha. Então ficou esse verde aí meio musgo. O amarelo, eu, como eu disse, foi usei como se fosse um corretivo. Mas o meu plano era aqui um verde bem mais claro. Mas o verde mais claro que eu tinha era realmente um verde, como eu posso dizer, não tão pigmentado. Assim, ele é pigmentado, mas ele é uma cor muito diferente dessa. Eu acho que não teria dado certo. Mas pra frente eu posso até recriar essa maquiagem, só que de outra forma, né, com o planejamento, assim, com as cores que eu queria, né, e com produtos adequados, né. Inclusive, eu tô pensando em comprar uns produtos da Colormate, que eu ouvi falarem super bem da marca. A Luara, inclusive, já indiquei o canal dela aí, se bem que ela é mais famosa que eu, bem mais famosa. Mas mesmo assim, ó, pra quem não acompanha a Luara, vão lá. Ela é braba. E ela fez falou, né, da Colomaker, que é uma marca brasileira, que eles têm os produtos de maquiagem super diferentes, coloridos, base de todas as cores, gente. Que vocês, as cores assim, coisado, tem produto mais líquido, tem produto mais coisado, sabe? Tem produtos assim, até neons.
E eu tô pensando em comprar umas coisas lá pra ver se... Que eu quero fazer demais esse tipo de maquiagem, sendo muito séria, que é algo que eu curto muito. Acho bem divertido de fazer e também algo... Acho bonitinho até, gente. Eu acho bonito. Eu não sei porquê, mas eu acho estranhamente atraente. Eu não sei se é porque eu tô acostumada a ver esse tipo de maquiagem. Tem gente que acha muito, muito, muito estranho, mas eu acho, assim, estranhamente lindo. Depois de um século mexendo nessa parte aí do rosto, ficou mais ou menos assim. Eu também apliquei esse verde de aí na sobrancelha, porque eu acho que além de ter dado uma camuflada, né, deu tão certa camuflada porque ficou meio coisado. Ainda deu, eu não sei, deu um efeito muito legal nela, eu não sei explicar, mas eu gostei bastante disso. E outra coisa, como eu disse, isso é sombra, gente. Então, tipo, eu apliquei sombra no meu rosto todo, então ficou meio assim, coisado. E é algo assim, babado, né? Babado. Eu também utilizei amarelo, azul pra dar uma profundidade. O amarelo para trazer um pouquinho de luz, o azul para dar profundidade e o verde com base. Eu acho que se eu tivesse focado assim, tipo, em usar um tom assim mais... É porque eu não tinha, né? Parando pra pensar, eu não tinha, então não tinha como eu usar, de certa forma. Eu tenho um verde aí coisado, mas ele é muito fraquinho pra pigmentar no rosto todo. Ia dar um baita de um trabalho. Nessa hora eu fiquei meio preocupada, porque era o blush, eu não sabia o certo como ia ficar, porque eu queria um rosa assim, mas eu já sabia que não ia ficar um rosa que eu queria, porque além do pincel já claramente tá todo coisado, e esse era um dos poucos pincéis que me restavam, e o pincel tá todo craquerado, sujo, o pigmento roxo ia claramente se misturar com, de certa forma, com coisa, porque tem toda a questão da mistura de cores, também tem energia de luz e pipipipopopó, sabe como era? Então ficou rosa, só com um rosa meio arroxeado. Não sei se vocês entenderam, mas eu gostei até. Eu achei que ficou melhor do que eu achei que ia ficar. Eu achei que ia ficar só uma manchona assim no meu rosto, mas ficou um detalhe muito bonitinho até. Nessa hora eu tava ajustando a câmera, porque como puderam ver, ela tava bem tortinha. Eu peguei também não é é um rosa meio avermelhado assim, pra pôr nessa parte aí, porque eu gosto bastante de fazer essa mistura. E eu acho que deu até um toque legalzinho. Eu acho que o rosa não ficou ficou um rosa meio roxo, meio... Não sei explicar, meio amarronzado. Mas ficou bem legalzinho até, por estranho que pareça. Se bem que é bem estranho parando pra pensar. Tá aí o azul que eu falei, né? Eu apliquei ele na pálpebra toda. Inicialmente o meu plano era fazer um olho verde não, preto. Como se fosse um olho totalmente preto, tipo, mais tipo o olho como se fosse a pupila preta toda fechada, sabe, né? Vocês entenderam, eu acho que vocês entenderam aí. O plano inicial era esse, mas aquele negócio. Eu nunca sigo os planos iniciais. E quando eu sigo dá errado, normalmente. Então, complicado. E quando eu sigo também dá errado, então é babado. Eu também peguei dessa parte aqui, puxava mais pro nariz e acabei descendo e ficou esse como se o olho tivesse meio fundido com o nariz. E também apliquei na parte de baixo para dar essa contornada com o azul, porque eu acho que deu um efeito super legal. Se fosse o couro, tipo com outras tonalidades, eu acho que ficaria melhor. Eu também passei esse rosa aí, que era um rosa mais... Como é? Acho que é chiclete neon, um rosa mais cheguei, né, mais vibrante, que eu acho que ficou legal, porque o efeito que eu queria já não tava tendo mesmo, mas eu disse, que se dane, né, vamos arriscar aqui, porque é arriscando que se vive, só quem se arrisca merece viver extraordinário. E eu já tava gostando bastante e ao mesmo tempo achando super esquisito e engraçado. Aí chegou a parte da boca. Uma boca bem feita e uma boca assim, uma boca com molho, gente. Eu tenho esses lápis aí que eu ganhei da minha amiga. E eu amo essa cor, que ele é um vermelho assim, um rosa meio vermelhado, que eu acho que combina super com o blush de certa forma. Mas claro, tá todo borrado. Eu já disse, foi a primeira maquiagem realmente que eu fiz.
Ontem eu tentei pintar minha cara toda de blush. Eu deixei os pensamentos intrusivos vencerem. E ela pintei toda de blush. E essa hora aí eu tava aplicando a sombra rosa que eu tinha aplicado na bochecha, no lado, porque eu queria essa cor, eu achei essa cor linda. Eu fiquei obcecada nessa cor. Essa cor é muito bonita, parando pra pensar. Depois eu vou dar uma pesquisada pra ver se tem um batonzinho assim. E eu tô parecendo. Sabe uma daquelas. Acho que é do filme Shrek, que não tem a irmã uma das irmãs da Cinderela, se eu não me engano. Que ela trabalha até no bar, né? Aí tem o Shrek, imagina que, sei lá, o Shrek tivesse casado com essa mulher e tivesse tido uma filha. Tá aí, ó. Gente, igualzinho. Depois disso, lá vai eu fazer o delineado. Gente, um delineado pode mudar muito na maquiagem. Ultimamente, depois de ter, entrado em mais contato com a comunidade que eram, que inclusive é uma... Nossa, meu Deus, eu amo as guiaras são umas fofas, amo elas, são muito legais, foram muito legais comigo num vídeo muito antigo, na verdade, que eu fiz tentando fazer uma maquiagem guiara, elas foram super legais comigo, me deram várias dicas, e uma das dicas que elas me deram, que era fazer o delineado mais, que as guiaras, ela faz o delineado realmente pra baixo, porque dá uma sensação que o olho fica maior e mais redondo, porque elas fazem um negocinho assim, com um negócio, umas misturinhas bem legalzinho, gente, que eu não sei o nome, infelizmente, mas elas fazem, fica muito legalzinho, que essa bolsinha aqui embaixo dos olhos, elas fazem, fica o olho muito legal. Aí atualmente, depois de ter seguido essa dica delas, eu tô gostando de uma maquiagem mais, não uma maquiagem assim mais pra baixo, mas um delineado assim, ou reto ou mais pra baixo, porque em cima eu acho que meu rosto, ele já é um rosto bem marcante, então tem sim uma grande diferença quando eu faço um delineado pra cima ou quando eu faço um delineado pra baixo, porque é perceptível assim a diferença, gente. Eu coloquei umas fotos aí, então acho que vocês conseguiram perceber a diferença, porque quando eu faço um delineado pra cima, o olhar fica bem mais marcante, assim. E, claro, marré também, porque a maquiagem que tu fez era uma maquiagem mais colorida, mais forte. Não, gente, é realmente porque quando eu faço, principalmente um esfumado preto, assim, o meu olhar fica mais pra cima, né? Então dá um negócio mais marcante. Quando pra baixo ele dá uma caída assim, dá uma... não sei, uma suavizada, não sei explicar, eu posso estar falando besteira, mas é a sensação que eu tenho quando eu faço isso em mim. Claro que em você pode se sentir o efeito diferente. Não sei se é só eu que me sinto dessa forma. E essa é a minha parte favorita, gente, fazer os desenhos no rosto. Como eu amo fazer isso, gente, é muito legal. Gente, você que... eu não sei se eu gosto de maquiagem diferente. Tenta fazer um dele. Pega uma sombra, um delineado, um lápis assim, tenta fazer uns desenhozinhos no rosto, gente. É muito legalzinho de se fazer, gente. Eu não sei se é porque eu sou também desenhista iniciante, artista iniciante e tal. E eu gosto de muito e, gente, é muito legal de se fazer. É tipo como se você estivesse pintando, só que desenhando, no caso, né? Pintando, só que tipo em algo maleável, porque o nosso rosto ele tem um movimento, dependendo da força que você aplica no pincel, o nosso rosto se movimenta e isso causa uma certa imprecisão no traço, por isso que é meio algo que tem que se tomar meio cuidado. Eu apliquei o branco também dentro não, é na pálpebra, vai ficar assim, não sei se eu tô falando certo não, na pálpebra, e que eu acho que deu essa clareada, assim, eu acho que foi muito bom, que eu tava sentindo um olhar muito pesado, assim, porque o azul realmente é um tom escuro e realmente tava, assim, bem pesada. Eu queria um delineado branco, porque se fosse aí uma caneta, assim, branca, né, eu tentei fazer um efeito neon nessa hora aí, que meu plano era usar o amarelo e depois botar o branco, assim, no meio de novo, pra dar um efeito meio neon, né, só que não deu muito certo, não. Por vários motivos. Tipo, se eu tivesse pensado nisso antes e aplicado direitinho a sombra, coisadinha direitinho, e tivesse uma caneta delineadora, porque a caneta delineadora é realmente tinta, então fica por cima, porque quando esse daí é um lápis, ele se mistura, vocês podem até ver na minha testa, que se misturou muito com a cor, até porque é uma sombra assim,
eu não sei se... Eu ia dizer que não tava seco, mas é meio difícil secar. Talvez se eu tivesse aplicado um pó, talvez não tivesse ficado tão coisado, não. Mas eu não tinha um pó dessa cor, né, gente? Então, não tinha um pó desse. O meu pó era um pó do tom de pele, né? Então, se eu aplicasse, ia ficar um escuro, né? Ia mudar a tonalidade. Até mesmo porque a maquiagem é verde. Tipo, se fosse um pó branco, não é. Ai, tom de pele claro. Que o meu tom de pele é claro, bem claro. Mas eu tô falando de um pó brancão. Ele talvez desse certo, porque ia dar uma clareada. Mas é o pó, assim, de tonalidade. Mesmo ele sendo uma tonalidade clara, ele tem sim uma cor, não é o brancão. Gente, é tipo volumetria, né? Tipo, nem eu acho que ia dar uma causar uma interferência assim, querendo ou não. Por isso que às vezes fazem até os pó próprios pra isso, ou um pó translúcido também, né? Teria sido bom, né? Mas não, meu pó é tom de pele claro. Eu acho que é um 02, 01 por aí. Bem clarinho. E, gente, ai, eu amo fazer esse tipo de maquiagem. Eu amo brincar. E vocês podem ver que eu tava gostando, mas eu ainda queria. Eu queria mais. Eu queria mais. Mais pinturas, mais artes, mais coisas. Eu até apliquei esse verde aí porque eu tava inconformada que eu não tinha tido o tom de verde que eu queria, que era um tom muito específico, neon. Ao mesmo tempo que nessa hora eu tava gostando, não sei, tava sentindo que tava faltando algo. E eu decidi que eu ia fazer mais desenhos no rosto, porque... Por que não, né? Então lá eu pintar mais, principalmente aplicar brilho, porque eu acho que... Gente, quando eu tô assim, não sabendo muito o que fazer na maquiagem, eu aplico glitter. Nessa hora eu tava aplicando uma sombrinha, eu acho que amarelinha assim. Eu acho que era uma amarelinha assim, um brilho amarelinho, era um brilho... Ah, um brilhinho. E esse brilho é muito bonitinho, gente. Inclusive, eu gosto muito dessa paleta aí, que é um caderninho. Eu acho que não tá vendendo mais na da loja, né? Que eu olhei lá e não tinha mais. Quando eu comprei foi uns 20 e pouco na época. Eu comprei porque era a mais barata que tinha, né? Da Chilano, na questão de paleta. E eu gostei bastante. As cores não são aquelas cores lá hiper, ultra, mega pigmentada. Principalmente as cores mais verde clarinho, coisa assim. Mas eu gosto bastante por isso, porque eu tenho umas cores pigmentadas. Eu queria... E eu também quero ter um assim, não tão pigmentado, mas mais por uma questão assim de dar uma coloração assim pra dar, sei lá, realmente um molhozinho nas coisas. Agora falando sobre essa máscara, eu acho que quase todo vídeo de maquiagem mais diferente, mais alternativo que eu faço, eu uso ela ou falo dela, que primeiro é a única sombra não, é máscara de cílios que eu tenho que é colorida. E ela é justamente azul, que eu acho que fazia muito sentido, porque eu queria algo mais cosmo, assim, pra essa maquiagem. Então acho que deu super certo, porque pra ser gente, é um além, viu? Viu? É um além. Esse daí é pra ser um além. Bom, e eu também ganhei essa maquiagem, eu tenho muito um carinho emocional, um apego por ela, porque eu ganhei num sorteio da marca, né? De engajamento, né? Gente, eu amo esse sorteio de engajamento. Eu fico feito louca comentando nas postagens da marca. Eu fico stalkeando as marcas. Inclusive, gente, essas marcas, assim, realmente elas entregam. E eu fiquei, tipo assim, eu fiquei com medo, né? Porque eu sabia que ia entregar, mas vai que eu tivesse, sei lá, caindo num golpe. Não na marca em cima, sei lá, na nossa cabeça. Quando a gente vê algo assim, a gente pensa assim, pô, será que vai chegar? Será que eu tô no site certo? Será que eu tô no Instagram certo? Será que eu tô no coisa errado? Sabe, né, gente? Fica meio nessa insegurança, mas sim, gente, as marcas realmente fazem esses sorteios assim. Tipo, pelo menos eu conheço várias que fazem, né? Inclusive eu tô sim animada em alguns que vão ter recentemente e eu tô torcendo para que eu consiga esse sorteio para trazer até mesmo para vocês. Inclusive, gente, no meu Instagram e no meu TikTok eu mostro direitinho tudo que eu recebi da marca lá, né, no sorteio. Então, quem tiver interesse lá pode dar uma olhadinha, viu? E foi assim muito legal, foi um sorteio do Instagram, numa live que teve, eu fiquei muito feliz quando eu ganhei.
Gente, eu tenho um apego emocional, E principalmente porque já era uma marca que eu gostava, então quando a gente... Ah, inclusive a marca, eu não falei, né? É a Melu, viu, gente? Amo a Melu, inclusive. Sou apaixonada nos produtos e eu fiquei muito feliz. Apego emocional, gente. É apego emocional. E voltando com a máscara, eu gosto dela porque ela é azul, tipo, eu fiquei tão feliz, porque eu queria realmente, eu não, parecia muito, principalmente dizendo assim, se você tem olho castanho, é o azul, sabe, né, eu queria testar, né, e eu realmente gostei muito, principalmente com essas maquiagens diferentes, porque, né, aí eu tô atrás a minha próxima conquista de máscara de cílios colorida, provavelmente vai ser uma ou meio vermelhada. Na verdade, eu quero aquele tom cherry, sabe? Nossa, gente, isso não é lindo. Vou ver se eu compro, viu? Inclusive. E, gente, eu acho que vocês perceberam que realmente fez uma baita de uma diferença, assim. Não só a máscara de cílio, mas o desenho em si, toda a combinação. Porque a maquiagem em si não é só um aspecto, é uma junção de vários aspectos. E nessa hora aí eu tive uma ideia que realmente eu acho que melhorou muito minha maquiagem, que foi contornar os traços que estavam em branco de preto. E eu acho que deu uma pegada até mesmo meio HQ, sabe? Não é um cartoon em si, porque eu acho que o cartoon é mais coisado, mas deu uma pegada assim meio HQ, tipo, meio quadrinhos assim. E eu acho que ficou super legal, gente, essa contornada. E ficou. Ai, gente, ficou muito bonito. Infelizmente, como eu disse, como é pele, então tem uma coisa maleável, eu acabei borrando um pouquinho em algumas partes, mas, gente, mesmo assim eu amei. E essa é a minha parte, assim, que eu amo, que é a parte que eu aplico glitter, porque, gente, um ombreiro, assim, faz uma baita de uma diferença na maquiagem, assim, e eu gosto de fazer isso, às vezes, não é sempre, mas eu aproveito que a máscara, quando ela tá meio seca, mas ela não tá tão seca. Aí eu pego e aplico ou uma cor mesmo, ou um brilho na máscara de cílios pra grudar, tipo, e pra ficar colorido. Até apliquei um pouquinho nos lápis e, gente, acho que vocês estão percebendo o efeito que dá nos cílios. Realmente é um efeito muito lindo, gente. E eu amei, amei. Eu até dei uma ajustadinha assim no delineado, porque realmente eu gostei. Aí eu conectei um pouquinho com o de baixo, assim, pra dar essa coisa de gente. Ai, que maquiagem. Eu vou ser sincera, no início tava assim realmente complicado. Mas depois que você bota os desenhos, faz os negocinhos, gente, a maquiagem, tipo, eleva o nível da maquiagem de 0 a 1000, gente. Porque realmente dá um. Não é só você ter os produtos, mas sim você saber trabalhar com eles. É isso, espero que tenham gostado. Um beijo!